Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 9 ao capítulo 12, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 9, né? Quem dera a minha cabeça fosse uma represa e os meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite. Pelo meu povo que foi massacrado, quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Pois todos são adúlteros, um bando de traidores. E aí, né? Ele dá essa introdução de tristeza, de lamento, de choro, e logo em seguida ele fala sobre o julgamento pela desobediência. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior. E não me conhece, diz o Senhor. Né? Então você pode até dizer que Ele é o seu Deus, mas você pode desconhecer a Deus. Né? O povo se considerava o povo de Deus, né? Mas aqui é muito claro, Deus dizendo que eles não o conheciam. Cuidado com o seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, o amigo calunia o amigo. Todos trapaceiam em mente, ninguém diz a verdade, com língua experiente, contam mentiras, cansam-se de tanto pecar, amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me reconhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentira como flecha envenenada. Falam palavras amigáveis aos seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-lo por tudo isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desoladas e sem vida. Não me ouvem mais do que o mugido do gado. E as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruína, será morada de charcais. A cidade de Judá será abandonada e ninguém mais viverá nela, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-la? Porque a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor responde, isso aconteceu porque o meu povo abandonou a minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos do seu coração. Olha só o que ele diz, e adoraram a imagem de Baal, como seus antepassados lhe ensinaram. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ouça, eu os alimentarei com amargura e lhe darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até em lugares que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com uma espada, até que o tenha destruído por completo. E aí temos o pranto em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere tudo isso e chamem mulheres que pranteiem, mandem trazer aquelas que choram em funerais. Era uma prática antiga, pagava-se pessoas para prantear e chorar nos funerais. Então, ele manda chamar depressa para que elas comecem a lamentar, que os seus olhos se encham de lágrima e ouça o pranto de desespero do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação
temos que deixar a nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor, abra os ouvidos para que Ele tenha a dizer e ensine suas filhas a prantear, ensine umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por vossas janelas e entrou em vossas mansões, exterminou crianças que brincavam na rua e os jovens que se reuniam na praça. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como feixes de cereais depois da colheita, não restará ninguém para enterrá-las. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem os poderosos de seu poder, nem o rico das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de que me conhece e esconde e entende que eu sou o Senhor, que demonstra o amor leal, traz notícia, justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, Senhor, assim o falei. E está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncidados, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, o povo que vive no deserto, em lugares distantes, até mesmo o povo de Judá. Pois como todas estas nações, o povo de Israel também tem um coração incircunciso. E aí o 10, né, ele vai falar sobre a idolatria, só que a idolatria que traz a destruição. Não se comportem como as outras nações que tentam ler o seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas se encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são infiéis. Cortam árvores e dela o artesão esculpe o ídolo. Enfeitam-se com ouro e prata e fixa com martelo e prego, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Será que é diferente hoje? Olha só, não tenha medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nem mal e nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. E ele diz mais: entregam aos artesãos habilidoso a prata batida, o ouro de Ufaz, para que eles lhe façam ídolos. Veste com mantos azul, roxo, feito por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar a sua fúria. Diga isso àqueles que adoram outros deuses, esses deuses que não fizeram os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo do céu. O Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria. Com o seu entendimento estendeu o céu, quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem no céu, eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena aos ventos que saia dos seus depósitos. Todo ser humano é
tolo e não tem conhecimento, e o artesão são envergonhado pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, mentirosos, ridículos. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas. Que coisa mais maravilhosa, né? E aí ele vai falar que a destruição, ela se aproxima. E com a proximidade, né, dessa destruição, ele fala, dando advertência que eles deviam reunir os seus pertences, preparar-se para partir, porque o cerco estava para começar. Pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra, e derramarei sobre vocês grande aflição. Finalmente sentirão a minha ira. Minha ferida é grave, a minha dor é grande, minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, pois e com isso fracassaram, e os seus rebanhos estão espalhados. E aí nós temos a oração de Jeremias, né? No final do capítulo 10 ele diz: eu sei, Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não use tua ira, pois se o fizer, eu morrerei. Derrama a tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não te não invocam o teu nome, pois devoraram o teu povo de Israel. Sim, devoraram, consumiram, transformando a terra num lugar de desolação. E aí nós vamos ver que o capítulo 11, Judá, ele vai quebrar a aliança, né? O que é quebrar a aliança? Não cumprir, né, aquilo que Deus tinha determinado. Quando você faz uma aliança com alguém, você tem direitos e deveres, não é? E eles queriam só usufruir do direito de serem, né, a nação de Deus, de serem o povo escolhido de Deus, mas esqueceram dos seus deveres, que era necessário para o cumprimento dessa aliança. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos tempos da minha aliança com eles. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito será aquele que não obedecer os termos da minha aliança. Pois eu disse aos seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro: se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que eu lhe ordeno, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz aos seus antepassados, de lhe dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembre-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeça-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes, até hoje. Mas seus antepassados não me deram ouvido, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os seus desejos teimosos e os seus corações perversos. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram ao pecado dos seus antepassados e não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses, né? Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo. Está no versículo 14 do capítulo 11. Não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição.
né? Aí no versículo 16 ele disse: eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver, cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir os seus ramos, né? E aí nós vamos ver que quando Jeremias denuncia todas essas coisas, é feita uma conspiração contra Jeremias. Por quê? Já falei no devocional anterior, havia profetas que diziam veemente que Israel não seria atormentado, que Jerusalém nunca seria invadida, o templo, a habitação do Deus eterno, nunca seria destruído, né? E, em contrapartida, era totalmente diferente a profecia que Deus trazia a Jeremias. E aí, por conta disso, vão intentar contra a vida de Jeremias. Então, o Senhor me falou das conspirações que os meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado ao matadouro, não fazia ideia do que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem? E as suas palavras diziam: vamos derrubá-lo para que o seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examina o pensamento e a emoção, permita que eu veja a tua vingança contra eles, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 12, Jeremias, de tanta aflição que esse profeta sofreu, e aí a gente vê a humanidade de Jeremias sendo manifesta, o capítulo 12, ele vai questionar a justiça de Deus. Preste bem atenção. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento minha causa diante de ti. Portanto, desejo que faça te fazer esta queixa. Por que os perversos são prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste e eles criaram raízes e deram fruto. Teu nome está nos seus lábios, mas eles estão longe. O coração deles está longe de ti. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vê e prova os meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelha para o matadouro, separa-nos para a matança, né? Olha que interessante, né? Jeremias fala: tu me conheces, Deus, né? Olha que nível de papo, que nível de intimidade, que nível de relacionamento que nos inspira hoje, né? Até quando essa terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens, as árvores desapareceram. E aí ele diz: pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. E aí a resposta do Senhor a Jeremias, né? Ele diz assim: se correr com um homem o deixa cansado, como poderá competir com um cavalo? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros da sua família, se voltaram contra você, conspiraram, se queixaram a seu respeito. Não confie neles, por mais agradável que sejam suas palavras. Abandonei o meu povo, a nação que me pertence, e entreguei aqueles que eu mais amo aos seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como leão no bosque, por isso eu os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam animais selvagens para devorar os cadáveres, né? Então aqui, meu povo semeou trigo, mas colhe espinho. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ardente ira do Senhor. Então, Deus responde, né, a todo o questionamento de Jeremias. E aí nós vamos ver que
Deus também manda uma mensagem aos vizinhos de Israel, não é? Começamos lá dizendo que a ira do Senhor viria não só sobre Judá, não só sobre Israel, não só sobre Jerusalém, mas também sobre várias nações. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, depositamos aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.